Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo de um livro dos Espíritos. Nós agradecemos, Senhor, a tua presença e a presença dos companheiros do mundo maior que nos ajudam a organizar este trabalho. E também, Senhor, te rogamos que a tua bênção possa nos envolver neste momento, a fim de que a nossa reunião possa transcorrer na mais perfeita paz e tranquilidade. Rogamos por todas as pessoas que estão necessitando, Senhor, neste momento, da tua bênção, da tua paz, por conta de estarem sofrendo qualquer problema em termos de saúde. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, nesse estado de harmonia, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da tarde, rogando que tua bênção e a tua paz permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Questão 222. Na verdade, isso aqui não é nem uma questão, já é um comentário dos Espíritos. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Aqui os espíritos estão dizendo que eles não inventaram o espiritismo, né? Que aqui eles deram agora uma organização através de Kardec para que a gente pudesse estudá-lo de forma, né, mais categórica, mais específica com relação aos assuntos. Didática, exatamente, a palavra mais certa é essa. Didática, porque esses fenômenos espirituais, essa doutrina, ela vem desde quando o homem, né, desde tempos antigos, e esses fenômenos acontecem desde lá. E se acontecem desde lá, o espiritismo desde lá está atuando, né? Os fenômenos espíritos desde lá estão atuando, e por conta disso foi necessário, né, uma equipe dos espíritos de escola resolverem organizar através de um elemento, de um companheiro que resolveu se dedicar ao estudo desses fenômenos e colocar de ordem mais didática, com o objetivo que a gente pudesse compreendê-lo mais acentuadamente. A ideia de transfiguração, acho que ficou... A ideia da transfiguração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligência de escola se não contiver algo de sério. Então, uma ideia que atravessa muito tempo, né, tem algo de importante para ser investigado. Né? E essas ideias foram se espalhando, e os grandes personagens, né, do conhecimento humano começaram a se envolver e deste envolvimento eles começaram a divulgar esses fenômenos, e esses fenômenos se espalharam por todo o canto do planeta. Continuando a leitura. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção,
seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Bom, essa ideia da metempsicose foi só uma, vamos dizer assim, uma ideia, uma desculpa para que a ideia principal surgisse. Então, e os espíritos, depois de tanto tempo com relação a isso, através da codificação, eles resolveram afirmar que a metempsicose não é algo em termos evolutivos, né? Não significa evolução do homem. Eles chegaram à conclusão e afirmaram que a evolução do homem é constante. E sendo a evolução constante no homem, o homem, espírito humano, não poderia voltar a reencarnar em corpos animais. Porque, senão, essa teoria ela estaria de encontro à lei da evolução. E eles sabem, né? Eles têm certeza que o fato ocorre assim mesmo, e por isso é que eles divulgaram de forma peremptória esta realidade. Continuando. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Aqui, ó. Então, eles renovaram a doutrina, essa doutrina é antiguíssima, né, e se conservou no íntimo das pessoas, cada vez mais sendo divulgada. E pelo mundo afora, nós sabemos que essa ideia da reencarnação, ela não só é uma ideia que é divulgada pela doutrina espírita, mas também por seitas antigas, né? Seitas antigas, grandes religiões, que os seus líderes, eles comentavam e divulgavam esta doutrina. E muito no Oriente, né? Hã? Aquelas grandes filosofias orientais. Isso, as grandes filosofias Essa sobre orientais. isso também. Perfeitamente. Continuando. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza, e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Bom, ele está dizendo que mais tarde vai voltar a esse assunto. Mas é lógico, se todos eles não estão de acordo, é porque uns têm ideias diferentes, né? E, além do mais, a gente sabe desta doutrina e que as pessoas encarnadas têm defeitos e qualidades. Quando passa para o plano maior, elas continuam tendo os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. E as mesmas ideias com relação à religiosidade, com relação à religião e com relação a outras coisas, a ética, etc, etc. Então, passa por lá de lá, não fica perfeito, né? Continua pensando da mesma forma. Algum comentário, Sandra?
Quer perguntar alguma coisa, algum problema? Não, tá bem claro. Tá bem claro. Então, vamos lá. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade das existências e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Ou seja, está partindo do pressuposto que existe e que não existe reencarnação. E aí a explicação vai levar a gente para algum lugar, Isso, a exatamente partir da isso. lógica. É. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Não é conveniente, é aquela história. Quando não é conveniente, a gente não aceita. Não é conveniente e não tem como explicar que não é. Não tem como explicar. Exatamente. Não arranja uma Não dá lógica para para explicar. argumentar por que não tem, porque a gente argumenta por que tem, de uma forma bem objetiva e claríssima. Isso, isso. Agora, não é conveniente, não explica por que não é conveniente. E nem quer saber, né? Fecha os olhos Sim, totalmente com a não coisa. existe, é assim mesmo, ponto É final, assim acabou. mesmo, acabou, isso não me interessa, isso não acredito, e acabou. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência satisfeita de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar. Outra semelhante. Não querem trabalho. Olha só. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Ou seja, quer ficar por aqui, não quer mais ter trabalho de ter outra, de passar pelos mesmos problemas, as mesmas situações, ou Morreu, coisa acabou pior. mesmo, Ou seja, não está com não nada, vai não virar quer nada. nada, não quer nada, não quer nada com a história. De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que têm de voltar à Terra. Perguntar-lhes apenas se imaginam que Deus lhe pediu o parecer ou consultou os gostos, para regular o universo. Bom, eu acho, Sandra, que nós já lemos isso aqui. Nós vamos passar mais para frente É, para a isso. gente ver Eu acho que a gente exatamente não fez foi terminar. isso. Deixa eu chegar mais aqui na frente. Ó, já passamos por aqui, aqui também. Mas por mim não tem problema, a gente passa aqui, é tão bom que Não tem problema. Aqui, ó. Nós deveríamos começar bem aqui. Tá, a gente começa daqui, então. admitamos o contrário. Isso, bem aqui. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Bom, ele está aqui, esse pedacinho, ele já chegou à conclusão de qual das duas é a correta, né? E quando ele chega à correta, ele diz: se admitir que a série progressiva das existências anteriores de cada alma e tudo se explica, é porque, se não for assim, não se justifica a justiça divina nem a bondade de Deus. Então, na série de existências, aí tudo se explica, tudo fica claro e fácil de entender, até as coisas mais absurdas possíveis. Continuando. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. Este pedacinho aqui, Sandra, a psicologia
sem querer, está dando a ideia de reencarnação. Por exemplo, a psicologia diz que ninguém pratica uma coisa se nunca ter aprendido antes. Quando eu estudei na faculdade, tinha um livro que falava a respeito de memória. E a gente tinha muita... inclusive, eu estava pensando em fazer a minha monografia com relação à memória. E aí, em um desses livros que eu estava pesquisando sobre memória, um deles diz isso aí. Ninguém pode realizar uma coisa, praticar uma coisa que nunca aprendeu. Ora, se uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, toca piano divinamente bem, de acordo com a psicologia, a ciência da psicologia, essa criança aprendeu em algum lugar. Mas quando e onde, se ela não teve tempo? Não teve tempo. Se não teve tempo, foi curto o tempo neste período, nesta vida, a única solução está na vida anterior. Então, sem querer, a psicologia nos dá uma forcinha nisso aí. Então, vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tinha vivido. Muito bem. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o corpo. Reúne, aí o que significa isso? Reúne experiência. A gente está na fase da infância, passa para a fase da adolescência, depois para a fase da fase adulta, depois, né, a fase madura, depois a idosa. Ou seja, no decorrer desses anos, o indivíduo vai adquirindo experiência, né? Tendo visão mais geral das coisas, tendo entendimento mais correto das coisas que estão em volta e da vida propriamente dita. Assim também acontece nas reencarnações. Cada reencarnação, vamos dizer, é um ano da vida espiritual. Ou seja, um ano, né, simbolicamente falando, um ano na vida espiritual que é longa, imensa. Então, cada vida, um ano. Ou seja, aí da próxima reencarnação, mais outro ano. E aí vai adquirindo experiência até chegar no ápice da evolução, que é, na verdade, o nosso objetivo. E, principalmente, o objetivo da divindade. Rubens, já tiveste curiosidade de saber? O quê? Assim, o que será que eu fui numa encarnação passada? Não. Nunca tive passou pela cabeça, não? Nunca tive curiosidade de saber e nem quero, nem tenho. Você imagina? Não, eu não quero saber, mas eu já tive curiosidade, já pensei a respeito. Não. Porque imagina só, a gente nem precisa, a gente fazer uma regressão de memória, por exemplo. Pelas nossas tendências de hoje, a gente sabe mais ou menos o que a gente foi. Então, imagina no meu caso, se eu resolvesse querer, né, investigar o que eu fui, ou uma das reencarnações que eu fui anteriormente, eu podia ficar decepcionado. Ou triste, ou então muito orgulhoso. Não, eu errei fulano de tal, certo? Ou então eu fui um assassino. Aí eu digo, não, deixa essa história para lá, que sem saber a gente vai continuando nosso trabalhozinho aqui, sem, né? Não está sabendo, aí a gente não é forçado a fazer coisa nenhuma, né? Para apagar ou para aumentar aquilo que a gente foi de bom ou de ruim na encarnação anterior. Então, eu deixo quieto.
Eu Eu já prefiro. pensei, eu nunca fui atrás. É, Essa questão de fazer regressão não tive, não. Também não. Eu não tenho coragem. Mas eu já uhum. parei para pensar. Poxa, será que eu fui Não, alguém legal? Será que tem eu fui muita alguém gente muito que. ruim? Tem gente que para para pensar e às vezes até quer fazer, mas eu não aconselho, né? Entendeu? Se a pessoa Eu já perguntar, o li que 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 tu acha? O que que a tu acha? título de cura. De curiosidade, Cura, na né? verdade, tratamento, né? Sim, aí é outra Traumas, história. essas coisas, é Aí, recomendado. aí é Em outra história. determinados casos excepcionais. Sim, aí é outra Agora, por história. curiosidade, não. Não, curiosidade não. Agora, o problema de saúde, aí é outra história. A regressão de memória ajuda muito nesse tipo de caso. A grande maioria das vezes ajuda. Aí teria que ser fazer. E se não fosse no meu caso, eu tivesse um problema, um trauma, né, que me atrapalhasse a vida atual, de realizar minhas coisas e tal, 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 aí sim, eu faria, não por curiosidade, mas simplesmente para melhorar a situação atual na vida do corpo, na vida terrena. Sim. Hum, As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o corpo. Reunir em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Supõe que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos, outros jovens. Instruídos uns, outros ainda ignorantes. Porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos são vivido mais ou menos tempo. Tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base alguns sistemas. Alguma suposição gratuita? Não. Tá, então aí, estas diferenças de aptidões, de caráter, né? Essas diferenças, tudo é por conta de experiências diferentes. Tudo por conta de experiências em determinada área do conhecimento. Por exemplo, a gente tem uma aptidão terrível para matemática. Tem outros que têm a raiva da matemática. Né? Tem gente que tem uma tendência enorme para o canto, para a música, para trocar um instrumento, outros para, em termos de conversar, de discursar, tal, tal, tal. Isso são tendências. E tem uns que têm tendência, por exemplo, de fumar, de beber. Isso tudo adquire encarnações anteriores, que quando reencarnam, trazem essas tendências. E as circunstâncias do dia a dia vão empurrá-lo para aquela atitude ou para aquela situação. Agora, se for uma situação negativa, ele vai ter que se esforçar para não cair. Se for uma situação positiva, tudo bem, ele pode se envolver porque é algo de uma vida anterior em que lhe foi proveitoso. Então, vai depender aí do livre-arbítrio de cada um. Continuando a leitura. Algum comentário, senhor? Ver que o texto em si ele sempre vem na questão da evolução, né? Tem Sim. percebido isso que tem tocado isso, quase que toda aula a gente percebe que a evolução espiritual ela influencia. Ponto. No caso aqui, está influenciando o que a gente traz da encarnação passada, que influencia tanto positivo ou negativamente. Perfeito. Cabe a gente perceber isso aí, né? Dentro Isso. do. Porque todo mundo tem algum tipo de vício, algum defeito assim. A É. gente
tem que perceber que trouxe de lá e tentar melhorar. E ao passo que as coisas, né, positivas a gente tem que exaltar, tentar continuar e melhorar mais ainda. É isso mesmo. Ou seja, nós trazemos tendências tanto positivas quanto negativas. As positivas a gente tem que aperfeiçoar, as negativas nós temos que barrar. Agora, isso depende de caráter e depende do livre-arbítrio. Sim. Porque o nosso livre-arbítrio é tudo. O nosso livre-arbítrio nos salva e nos aprisiona. Nos liberta e nos aprisiona cada vez mais. E isto, né, este livre-arbítrio é que é o nosso mérito, tanto para o positivo quanto para o negativo. Se não houvesse esse livre-arbítrio, nós seríamos bonecos, robôs. Mas não é isso que acontece. Nós somos pessoas inteligentes, dotadas de um dom maravilhoso que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio, e este livre-arbítrio é que vai nos salvar. Apesar de muitas das vezes ele nos arrastar para o lado negativo. Mas é ele, o livre-arbítrio, é que vai nos fazer evoluir. Seja mais cedo ou seja mais tarde. Mas é ele que vai. Continuando. Partimos de um fato patente e incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir as que não explicam aquela que explica? No caso, ele está falando da teoria materialista? Quando ele fala que nenhuma das teorias correntes é teoria materialista, no caso? Sim. Só vou repetir a leitura só para a gente se situar mais legal. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica. Exato. As teorias materialistas não explicam essa desigualdade. É isso que ele está falando. Ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, que é, no caso, a que a gente vem estudando. A teoria das reencarnações, experiências reencarnatórias. Então, é isso que ele está falando aqui. Geralmente, as teorias materialistas não conseguem explicar determinadas situações. Não conseguem explicar. Aí fica naquela história, bom, isso não me convém, então não quero saber. Não consegue explicar e nem arranja uma forma de explicar por que não é assim. Então fica. Não justifica, é uma resposta que fica ao vento. Isso. Porque não tem explicação? Não tem explicação. Muito bem, continuando. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é, porque tentar fazê-lo cristão. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Pois é. O índio, o indiano, o japonês, o chinês, o africano, não são espécies de homens diferentes, não. Tudo é homem.
Se tudo é homem, né, todos têm a mesma condição de evoluir, de superar os seus problemas. Mas por que elas estão nessas condições? Bom, eles estão nessas condições porque eles ainda estão um pouco atrasados na escala evolutiva. Se é, né, em termos de raça, por exemplo, estão um pouco atrasados na escala evolutiva. Os homens primitivos são homens, mas só que eles ainda estão um pouco atrasados na escala evolutiva, mas continuam sendo homens, todos com as mesmas possibilidades de crescer e evoluir. Continuando. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeiro, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível, ou se acharão distanciados um do outro. No tocante à soma de felicidade eterna, que lhes caiba. 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Eu acho que isso não existe. Não existe você não ter tempo nem possibilidade. Mas talvez não foi aproveitada essas oportunidades. Isso. Não foram percebidas essas oportunidades. Muito bem, é isso mesmo. As oportunidades não foram percebidas e o livre-arbítrio ajudou aí ele estar nessa situação ou naquela. Não soube aproveitar a oportunidade. E não sabendo... Então ele não pode se sentir injustiçado, essa é a palavra, em relação ao que trabalhou para tentar se melhorar, mesmo que tenha se melhorado só um pouquinho. Perfeitamente. Não pode. Aliás, a gente nunca pode se sentir injustiçado, porque a grande maioria das coisas negativas que nos acontecem, nós somos culpados. Logo, a gente não pode dizer que Deus é que foi culpado de eu ter caído e quebrado a perna, Deus é que foi culpado de eu não viver tanto tempo, Deus é que foi culpado. Não. Isso aí tudo é por culpa nossa, merecimento nosso. Nós temos mérito, tanto positivamente falando, quanto negativamente falando. O que significa a palavra mérito? Mérito, o que é? O resultado das nossas atitudes. E esse mérito pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo da atitude que a gente tomar. Terceiro, o que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Não, isso aí é problema de livre-arbítrio também. Problema de livre-arbítrio também. Ele praticou o mal por não ter podido instruir-se. Sim, vamos imaginar que ele não pôde se instruir. Não teve condição de instruir, mas isso não justifica que ele pratique o mal. E nesse caso aqui, é como se ele tivesse sido injustiçado, que ele questiona. Isso. Né? Só por coisas que não dependeram dele, mas não dependeram dele naquele momento. Isso. Mas ele pode ter sido causador, ele está sofrendo as consequências daquilo por conta de coisas que ele fez antes. Muito bem colocado. Se ele não pôde se instruir, é porque ele fez alguma coisa no passado que impediu de ele poder chegar a se instruir. Então, ele não pode, por conta disso, achar que Deus foi injusto, ou coisa parecida, e por conta disso praticar o mal. Não, revoltado, ou coisa parecida, revoltado, como eu não pude se instruir, eu vou praticar o mal, etc.
para justificar, né, a sua revolta. Sim. Quarto, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas, em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar a categoria idêntica à dos outros? Pois é, destinos totalmente diferentes. Um destino que sorri e outro destino que chora. Culpa de quem? De Deus não pode ser. Já que, se nós acreditamos em Deus, nós temos também que conceber que Deus é justo, verdadeiramente bom e justo. Logo, se tudo isso está acontecendo, é porque é da justiça de Deus e por isso Deus permite. Quinto, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nenhum bem nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, porque esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecer, em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida. Bom, aí morreu na infância. Aí não teve tempo nem de fazer o bem e nem de praticar o mal. Vai para onde? Para o céu, para o inferno ou para o purgatório, segundo a Igreja Católica? Purgatório, né? Não sei. Pois é. Não pode ir para o céu porque não teve mérito. Não pode ir para o inferno porque não praticou o mal. E não pode ir para o purgatório, porque não teve tempo de errar. Purgatório é aquele que peca, erra e vai purgar os seus erros no purgatório. E vai para onde Talvez então? ele vá para o céu porque ele não fez nada. Assim, Ah, porque ele tá. não fez nada de ruim. Não, mas a Igreja Católica inventou um outro termo. Ó, céu, purgatório e inferno. Inventou outro termo para as crianças. Porque a criança não fez o mal, não deu tempo de fazer o bem e tal, aquela história toda. E não praticou o mal, elas foram para o limbo. Ah, sim. Lembra? Inventaram um tal de limbo Sim. lá. Bom, aí as crianças que não tiveram tempo de errar, não tiveram tempo de praticar o mal, e aí, Aí vai para o limbo para sempre. aí Já fica tem no essa, limbo, né? Que é para sempre. eternamente no limbo. Até se cansar, não, volta lá. Não, não volta, né? Não Porque no volta, caso fica deles, lá, não. Não, fica lá eternamente. Não volta, porque eles não acreditam lá de volta. Mas não tem sentido, gente. Não é possível a pessoa normal pensar num negócio desse. Mas não é. É aquela história da conveniência. Tem A pessoa, coisa, no fundo, ela sabe que aquilo não tem sentido nenhum. sabe? Só que não aceita. Não tem aquele ditado popular, eu estou vendo, mas não acredito. A coisa está acontecendo, a pessoa não acredita. Além do mais, tem a história da diferença de evolução. Cada um entende a coisa, Sandra, de acordo com a sua evolução. Se a evolução da pessoa é bem pequena, baixa com relação a esses conhecimentos, não adianta. É que nem a gente pegar uma criança de 5 anos, colocar na universidade para ela entender alguma coisa. Não vai entender. Por mais que te explique bem explicadinho, bem esmiuçadinho, a criança não vai entender. Porque não está em nível intelectual suficiente para entender. Sim. Aí não adianta. Eu lembro até que a gente conversou disso um dos estudos, acho que era uma palestra, contando uma história, não sei se era um padre, que tinha ido para o lado de lá. E lá ele não conseguia nem perceber que já estava do lado de lá. Estava tudo normal, ele queria fazer a missa dele, queria fazer as coisas dele, e estava lá. Estava lá. E assim, ele sabia, não é que ele não soubesse, ele tinha ideia que era um lugar diferente, porque era diferente daqui, mas era do mesmo jeito do ponto de vista que ele estava vivo, né? E aí teve esse conflito. Ou seja, eu estou aqui, mas não estou aqui. Estou vendo, mas não estou acreditando.
A minha cabe ainda é a mesma coisa. É. É Lembra? para a gente aprender, que quando a gente chegar do lado de lá, pelo menos a gente já vai ter uma ideia. Eu não estou mais lá em casa, não é mais na casa. Não, isso aqui é outra Vamos coisa. descobrir aqui onde é que eu estou. Verdade. Lembra, Sandra, do filme de Divaldo? Que tinha um padre, parecido Sim, com essa história que tu está contando aí. Tinha um sim. padre que sabia que estava lá, mas não sei se ele não acreditava, não me lembro mais, não. Se ele não acreditava e ele queria que o Divaldo não fizesse o trabalho dele, qualquer coisa assim parecida. Ou seja, Sim, ele não queria que ele saísse da igreja, que ele é, tinha que ficar na igreja, culpando as coisas da igreja, porque aqueles pedidos é coisa do demônio, isso e mesmo. tudo na vida dele ia ficar ruim. E aí ele ficou pentelhando a vida de Divaldo até o episódio da bebezinha, que era a mãe dele. Isso mesmo. Tá vendo? É porque o camarada, quando ele é padre aqui, passa do lado de lá e continua sendo. E as mesmas ideias. Né? Se a gente é Mas só que a espírita. gente tem um que se salva, tem um que pelo menos tenta Não, entender claro, para poder. claro, claro. Então, que coisa mais interessante, a gente perceber que a individualidade é real quando passa por lá de lá. Então, vamos aqui. Quem foi que nos disse isso? Que existe vida após a morte e que a individualidade continua. Jesus, parábola do rico e pobre. Lembra? Morreu pobre, Lázaro foi para o seio de Abraão. Morreu rico, foi para um local de sofrimento. Lá, no local de sofrimento, morto, o rico olha e vê Lázaro no seio de Abraão. E começa a conversar. Olha, morto. Ele começa a conversar com Abraão, pedindo para Lázaro na casa do pai dele, porque os irmãos dele eram todos, né, desmiolados, como ele e tal, para avisar, para Lázaro avisar para os irmãos dele que estavam vivos, ó, Lázaro morto. Para Lázaro avisar os irmãos deles, para eles não virem, não continuarem naquela vida, para que eles não fossem parar naquele local de sofrimento. Ou seja, o rico morto continuou vivo e, além de continuar vivo, se comunicando com outra entidade e demonstrando que um espírito desencarnado, no caso Lázaro, poderia avisar os vivos. Como? Reencarnação, só podia ser, só pode ser. Então, quem nos conta isso? Jesus. Depois que morre, continua vivo, continua falando, continua com os mesmos sentimentos. E além disso, ele continua percebendo onde é que está, na situação espiritual em que se encontra. Então, se Jesus disse isso para nós, quem vai de encontro a isso? Os evangélicos, porque não aceitam isso, não. Não aceitam e não olham essa parábola, nem percebem a conveniência dele. Teve um que me disse que isso aí não existe, que isso aí é outra coisa. Tá bom, fazer o quê? Né? Continuando. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Esta aqui é a chave. A chave. Só a multiplicidade das existências vai estar conforme a justiça divina. Sem isso aí, é impossível a gente entender certas anomalias da vida, certos problemas, certos dramas, tragédias, de toda sorte. Qualquer que seja ela, da simples à mais complexa. Da simples à mais complexa. Eu me lembrei que contaram, eu vi no YouTube, qualquer no rede social, a história de uma garotinha que estava bem na porta dos pais, os pais estavam bem na porta de casa, e a bola da garotinha escapuliu da mão, e aí ela foi correndo atrás da bola na calçada. Aí, lá na frente,
Um tijolo se despencou da parede, caiu na cabeça da criança e matou. Vixe. E aí? Poxa, mas Deus é injusto, né? Como é que mata uma criancinha dessa? Deixa uma criancinha dessa morrer. Será que Deus é injusto? Não é. Deus não é injusto. E uma garotinha não merecia morrer daquele jeito? Não, claro que não. Mas agora vamos ver. Por que, que a garotinha morreu daquele jeito? Aparentemente, não. Uma criança dessa não tem pecado nenhum, né? Não tem erro nenhum. Como é que pode passar por uma tragédia dessa? Se a gente não tiver a visão dessa multiplicidade, a gente vai achar que isso tomar uma injustiça divina. Mas de fato seria. Sim. De fato seria que se só tivesse essa existência, essa vida, não tinha sentido ela acontecer coisas ruins, assim, fatalidades, Sim. acidentes. Porque ia ter que ser atribuído a alguém. Sim. No caso, Deus, alguma coisa, né? Certo. Então, tá vendo? A coisa se explica de forma muito simples, muito fácil. A gente sente? Sente. Acha uma tragédia? Sim. Se sensibiliza? Sim. Mas por trás daquela tragédia, aquilo é feito. A tragédia foi feita. Onde é que está a causa? Não remontar as causas. Né? Quando a gente, por exemplo, aqui em casa, minha bebê, às vezes estava com febre. Não, a febre é um efeito. A gente leva para o médico, está com febre durante 3 dias. Espera aí, negócio, febre 3 dias é bem perigoso. Leva para o médico. Quando chegar lá no médico, doutor, está com febre durante 3 dias, a gente aplicou um remédio para passar a febre, não passou até agora e tal. O médico vai lá, examina, aí ele diz assim, não, a febre é resultado da garganta ou de um outro problema. A causa da febre ele descobriu. É a mesma coisa aqui. Onde é que está a causa daquela tragédia? Onde começou? De onde vem? Aí sim, a gente justificaria aquela tragédia. Né? Continua. Algum comentário, Sandra? Não, tudo certinho. Tranquilo, vamos lá. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa ali do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, e que a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Bom, aqui ele está afirmando que ninguém, ou que ele fala bem, ninguém escapa à lei de progresso. Isso aqui é uma fatalidade. O progresso é uma fatalidade. Queiramos ou não queiramos, a gente vai chegar lá. Quando, se mais cedo ou mais tarde, vai depender do nosso livre-arbítrio. E nós não temos vontade nenhuma para dizer que não quer. É do mesmo jeito que a gente não pode dizer que não vai morrer, não quero morrer. Dizer que não quer é problema. Vai passar, vai. Mais cedo ou mais tarde. Não tem um bom. A morte é uma fatalidade. Então, o progresso, né, a evolução, também é uma fatalidade. Vai ter que acontecer. Tem que acontecer, queiramos ou não, assim como a morte. Queiramos ou não. Tudo que nasce, Morre. um dia morre. Né? Aí, eu fico impressionado também, Sandra, com aquele. Tem uma passagem na Bíblia que o pessoal de outra religião se prendem muito para negar a reencarnação. É muito explicitado das existências. Sabe qual é? A passagem do arrebatamento de Elias.
Eles afirmam peremptoriamente que Elias não morreu, foi arrebatado. Ué, mas quem era maior, Jesus ou Elias? Quem era maior? É Jesus, Jesus. claro. Pô, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus morreu. Morreu. Materialmente, sim. Sim, é isso que eu estou falando. Morreu. Sim. Agora, Elias nasceu. Por que esse privilégio de Elias, e só Elias nasce e não morre? Onde é que está escrito isso? Só na cabeça desse pessoal. Não, Elias não morreu, por isso não pode haver reencarnação. Tudo que nasce morre. O maior dos maiores nasceu e morreu porque que Elias, que era um simples profeta, não morre. Nasce e não morre. Onde é que está escrito isso? Só na cabeça de meia dúzia de pessoas. Mas isso deixa para lá. Muito bem. Continuando a nossa leitura aqui. Se eles querem ficar acreditando nisso, que fiquem. Já não está mais aqui quem falou. Muito bem. Continuando. Diga. Não, eu estou achando graça. Se eles quiserem acreditar, é problema deles. É problema deles. O que a gente pode fazer? Se eles não querem ver a coisa. Pior cego é aquele que não quer enxergar. Não é isso? É verdade. O pior doente é aquele que não quer se tratar. Pois é. Então não quer enxergar. Fazer o quê? Não podemos ajudar. Continuando a leitura. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências se encontra solução. Não tem outra solução. Não tem outro caminho. Só assim a gente vai compreender. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegrar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito haverá merecido que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigo de fé? Logo, que evidência se patenteou a Igreja, criteriosamente, se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante demonstraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião, e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Bom, o problema, só para a gente encerrar,
O problema aqui é que determinadas religiões, igrejas, elas não conseguem enxergar, não conseguem enxergar este princípio que está lá. Mas por quê? Porque não querem. Porque muitas passagens explicam tudo isso aí, Sandra. E aí, Sim. e aí, o que que acontece? Eles, é aquela história da conveniência. Não, isso aqui ou não consigo entender, ou não quero ver, ou não me interessa. É uma interpretação pessoal que fazem, né? Então, É, interpretação pessoal. Apesar de algumas vezes Jesus dizer o contrário do que eles pensam, né? Agora vai dizer assim, não, vocês estão contrários a Jesus. Ah, vai dizer isso. Quem? Eu? Que sou fulano de tal da igreja, o grandão da igreja? Eu? Não, você está de brincadeira. Você, né? Aí a pessoa se acha, e se achando, né? Se achando, aí fica orgulhoso, e o orgulho tapa a visão para muitas evidências. Tanto é que no livro de Exupéry, O Pequeno Príncipe, ele diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. Pois é, estas coisas são invisíveis aos olhos de muitas pessoas. E é por isso que eles não enxergam, não veem, não conseguem ver, porque por trás da letra existe o Espírito que vivifica segundo Jesus. Jesus afirmou isso. Então a gente tem que ver o quê? Na letra, tirar o espírito da letra e ficar com o essencial. Muito bem. Então, Sandrinha, vamos ficar por aqui. Nós já temos 1 hora de reflexão, para que na próxima reunião a gente comece daqui. Algum comentário? Interessante. Esse texto é muito bom. Muito bom esse texto. Traz muita coisa para a gente tratar, para a gente discutir. Esse texto é muito interessante. Muito interessante. Muito bem. Algum comentário, princesa? Não, tudo certo. Só Tudo esperar o certo. próximo domingo para a gente continuar. Esperamos o próximo domingo. Então, quer fazer a prece para nós? Pode ser. Então, vamos lá, já estou de olho fechado. Jesus, te agradecemos esse momento maravilhoso de reflexão. A gente pode aprender um pouco mais sobre esse conceito da reencarnação, essa oportunidade que o Senhor nos dá numa nossa evolução espiritual. Te agradecemos por criar em nós, espíritos errantes, crianças, essa imensidão espiritual, engatinhando uma evolução moral. Tanto precisamos, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Agradecemos a presença dos espíritos amigos que se encontram coordenando este trabalho. Damos boas-vindas aos irmãos, que eles possam sair daqui melhor do que chegaram, com suas angústias. Agradecemos a tudo de bom que essa reunião nos proporciona, que essas energias de paz e de tranquilidade se estendam por toda a semana, se estendam aos companheiros que não puderam chegar aqui, e aos amigos que, porventura, cruzem nosso caminho durante essa semana. E assim, a Deus, te agradecemos novamente e vamos ter encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Assim seja. Seja.